Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal. Aqui quem fala é o Pastor Gabriel e seja muito bem-vindo ao canal do Gabriel e Paloma. Hoje com um assunto muito delicado, mas eu gostaria de trazer um pouco do meu convívio sobre esse assunto, tá? O que está acontecendo com os jovens da igreja? Por que hoje as igrejas estão sofrendo para trazer os jovens do mundo para a igreja? Ou também, por que a igreja está perdendo muitos jovens para o mundo? E antes de continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal aqui embaixo, ative as notificações. Eu vou deixar também na descrição o link do nosso Instagram, para você nos seguir lá também. Lá a gente posta alguns conteúdos também referente a isso. E vamos para o vídeo. Pessoal, eu gostaria de tratar esse assunto com bastante clareza para vocês e também como forma de testemunho do que eu passei na minha vida. Eu que cresci dentro de um lar cristão, meu pai e minha mãe eram pastores, auxiliavam na igreja, então eu cresci dentro de um lar cristão e frequentava a igreja, os jovens, grupo de crianças. Hoje estou, graças a Deus, aí como pastor, ungido a pastor. E nesses 32 anos eu tenho muita experiência para contar para vocês. E hoje eu vejo muitas igrejas sofrendo sobre a questão dos jovens. E o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês aqui, que eu acredito que seja um dos motivos, que seja por que as igrejas estão sofrendo com bastante falta de jovens na igreja. Por exemplo, o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui seria o seguinte: falta de comunhão entre as igrejas. Por exemplo, eu nasci no lar cristão, mas na igreja que a gente frequentava era a igreja do Evangelho Quadrangular. E eu tinha os meus amigos, filhos de pastores também, tudo da Quadrangular, e alguns de outras denominações, Assembleia, Deus é Amor, algumas outras igrejas de Parede Preta, que era da época, igrejas novas surgindo. Então a gente sempre estava envolvido com os jovens. A gente teve sempre, por exemplo, assim, acabava um culto, por exemplo, quando eu tinha ali meus 15, 16 anos, nós saía lá na igreja do bairro Matinho, lá onde o pai do Rafael, lá meu amigo, era pastor. Nós saía de lá, nós ia lá na G12 na época do pastor Perivaldo, saía de um culto e ia para outro, e encontrava o pessoal da Assembleia no centro. A gente sempre estava envolvido, a gente sempre estava junto, os jovens sempre unidos, porque jovem gosta de andar unido. E hoje eu vejo uma repreensão das igrejas em prol disso. Por exemplo, o jovem não pode ir em outra igreja, o jovem não pode sair daqui e frequentar com a galera. Por exemplo, eu que sou hoje da igreja Avalanche, eu não posso, por exemplo, ir lá com o pessoal da Assembleia, ou vice-versa. Por quê? Porque as igrejas estão desunidas, porque os pastores estão desunidos. Porque há um medo, se o meu jovem foi lá, é capaz de ele frequentar lá a igreja. Não é assim que funciona. A gente tem que pensar em vidas, e jovem gosta de estar unido. Por isso que hoje existe muita panelinha. Porque o jovem ele tem que se sentir enturmado. O jovem ele quer estar junto. O jovem, se você vai jogar bola, ele quer estar jogando bola. O jovem gosta de jogar, o jovem gosta de estar em comunhão, se divertindo, sair depois do culto e ir fazer alguma coisa. Porque hoje lá no mundo é assim. O jovem ele vai para o mundo porque ele se sente bem lá, se sente amado, e às vezes dentro da igreja não é amado. Então o primeiro ponto que eu queria pousar é isso: o jovem ele precisa de comunhão. Quando a gente fazia isso, a gente sempre tinha amigos. Então esse amigo conhecido da Assembleia, a gente se encontrava, depois a gente começou a trabalhar, eu encontrava o pessoal. Então o jovem tem que estar inserido nisso, ter amigos cristãos, porque às vezes ele só está com aquele bolo, só com aqueles mesmos amigos, e o jovem ele precisa se enturmar mais. Participar de conferências, participar de outros eventos para jovens. O jovem ele tem que estar inserido nisso, ele tem que estar andando com o jovem. Segundo ponto que eu queria tratar com vocês também é as referências. Jovem também precisa de referência. Jovem ele precisa olhar para uma pessoa e falar assim: aquele é um homem de Deus. O problema hoje é o quê? Os escândalos. Escândalos às vezes dentro da igreja, casal que se separa, brigas, irmão contra pastor, pastor contra... O jovem vai vendo isso dentro da igreja e ele acaba se afastando. Referência também da questão dos pais de quem já é jovem cristão.
Eu uso um exemplo que eu uso para minha vida, é o exemplo do meu pai. O meu pai como pastor era o mesmo pai em casa. O problema é que tem muito jovem que é filho de pastor, que o pai ele é uma pessoa como pastor e outra pessoa como pai. E isso acaba perdendo a referência do jovem. Por que existem muitos jovens hoje que não querem servir mais a Deus? Porque não teve referência em casa. Porque às vezes se sentiu abandonado ou muito regrado. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não vai fazer aquilo, você não vai fazer aquilo, você não pode isso. Aí quando o jovem fez 18, 20 anos ali, ele sai de casa e ele vai viver a vida dele. Então o jovem, eu vejo assim que o jovem precisa errar também. O jovem vai errar, vai acertar, vai cair, mas vai se levantar. O jovem ele precisa de referência. Então você que é homem, mulher, você que é pai, mãe, precisa cuidar. Existem jovens olhando para vocês são a referência para eles. E se eles veem um casal da igreja brigando, você vê os líderes, os pastores brigando, você foi a referência dele. Aí às vezes a referência dele vai ser lá no mundão. E às vezes é um dos motivos que hoje muitos jovens não permanecem. Terceiro motivo. Como você tem recebido os jovens dentro da sua igreja? É um terceiro motivo muito importante. Porque muitos jovens hoje, eles têm um lar desestruturado, estão com suas vidas às vezes na droga, na prostituição, e às vezes quando eles chegam na igreja, eles, em vez de receberem um abraço, eles recebem uma cintada, uma surra. Eles não são amados. Porque às vezes a gente quer converter eles na força, e não é na força que se converte, é o Espírito Santo que age sobre a vida deles. E eu vejo muito essa questão às vezes de julgamento. Chega um jovem lá com brinco, com tatuagem, a gente já olha meio assim aquele jovem. E não é, a gente não sabe o que aquele jovem passou. Você não sabe que lar que ele veio. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de vir num lar cristão com pais que se amam, que tratavam, que cuidavam bem dos filhos, que ensinavam o caminho correto. Mas tem jovens que não têm o meu privilégio. Teve jovens que foram abandonados pelos pais. Teve jovens que foi uma gestação indesejada, que foi amaldiçoado já na gestação, porque o pai não queria, a mãe não queria, aí ele se sente abandonado, pais separados. E aonde que esse jovem se refugiou? Se refugiou na droga, se refugiou com más companhias. E o que acontece? Esse jovem está ferido, machucado, e aí quando ele recebe um convite para vir na igreja, muitas vezes nós terminamos de matar o jovem. Não acolhemos ele, não escutamos ouvir. E isso eu quero contar um testemunho de um jovem, uma vez que eu conversei, uma vez com ele, que o pessoal descia a lenha nele. Mas esse cara não muda, e já passava 2, 3 anos, 4 anos, uma vez eu fui tomar um café com esse jovem. E eu falei para ele assim, cara, me conta um pouco da história da tua vida, como que foi? E ele me contou que, eu não lembro agora se era com 8, com 9 anos, ele perdeu a mãe dele, que ele nunca recebeu um eu te amo do pai dele, e ele acabou se envolvendo com droga, se envolvendo com más companhias, e com o tempo ele foi se convertendo a Cristo. E eu fui entender esse lado, falei, cara, eu tive o privilégio, mas esse cara não teve o mesmo privilégio que eu. Às vezes a minha conversão foi mais rápida, um exemplo, mas do outro não vai ser. A outra vai ser demorada, vai demorar às vezes 2, 3 anos, 4 anos, às vezes quando ele recebeu um encontro com Deus, um encontro com Jesus. Então a gente não pode, o jovem vir chegar na igreja e nós acabar com ele, nós temos que acolher ele, falar, cara, você errou, tá tudo bem, vem aqui, nós também vamos errar, nós como líderes, como pastores também erramos. E nem por isso Deus vem para cima de nós e não, Deus também é misericordioso com nós. Então nós temos que ter paciência com o jovem. Eu lembro uma vez que eu tinha ali uns 15, 16 anos na época, e nós fomos na igreja, nos jovens, e acabou os jovens ali na igreja que eu estava, na Quadrangular, e nós fomos lá na G12, que era uma comunidade ali, que era do pastor Perivaldo na época, e nós fomos lá. Nós sempre ia lá depois que acabava o culto, porque na nossa igreja não tinha entretenimento, então nós ia lá para ficar com o pessoal, jogar ping-pong, ficar confraternizando lá com o pessoal. E eu lembro que os jovens ali da G12, eles tinham culto com 100, 120, 140 jovens, era muita gente. E o que aconteceu? Teve um culto que nós estávamos ali na Quadrangular, eu falei isso, nós vamos lá na G12, querem ir com nós? Eles, eu não vou lá na G12, bando de maconheiro, só tem gente lá que não presta.
Aí eu lembro que eu olhei para o rapaz e falei assim, cara, mas quem que precisa de Jesus? É nós ou é eles? Aí eu lembro que ele respirou, pensando nesse lado, eu falei, eles estão resgatando os jovens. Se o cara vai mudar, é o problema do cara, mas a igreja está fazendo o papel dela, que é acolher. Se ele vai mudar ou não, daí o problema é dele, mas a palavra está sendo pregada e a igreja está acolhendo. E nós estamos fazendo o que aqui? Só estamos com poucos jovens aqui, temos que sair daqui para ir lá? Então a gente tem que parar essa questão de julgamento, falar que a gente parece que às vezes é perfeito e o outro não é. A gente não teve a mesma vida que aquele jovem teve. E uma última coisa para a gente poder falar sobre a questão dos jovens é a evangelização dos jovens. Os jovens hoje em dia, eles não estão que nem antigamente. Os jovens, eles evangelizavam na rua. Então você ia jogar bola com alguém, você evangelizava alguém ali. Hoje em dia os jovens estão em casa. Hoje em dia os jovens estão no computador, estão no videogame. E eles estão sendo influenciados por outras pessoas. Eles estão sendo influenciados por youtubers, por influencers. Aí esses influencers já estão às vezes magoados com alguma situação que já passaram na igreja, eles falam mal da igreja, falam mal do pastor, e esses jovens não querem ir mais. E esses dias eu estava conversando com o pastor Josias, um grande amigo, e ele falou sobre a questão dos cristãos também estarem em ambientes que os jovens estejam. Por exemplo, esses ambientes dos gamers, games online, porque hoje a gente vê os pais trabalhando e o filho em casa. O pai tem 1 hora, 2 horas com o filho durante o dia, às vezes. E olha lá ainda. E o jovem fica o dia inteiro mexendo em videogame, só que ele está sendo influenciado. E muitas vezes esses jovens ficam jogando, mas não tem uma orientação certa. Não tem uma evangelização ali. Por isso que existem muitos jovens feridos, solitários. E o que o pastor Josias comentou, eu achei bem interessante. Que ele falou que ele quer montar um canal, até montou ali o One Movie Games. Espero que vocês sigam aí também. Vou deixar aqui na descrição também, vocês seguirem na Twitch. Que é um pastor gamer. Pastor que esteja ali jogando com eles, influenciando eles ali também, né, no ambiente cristão, e usar isso como uma evangelização. Porque muitos jovens às vezes estão ali no meio, vão jogar junto, vão interagir junto com outros jovens que já estão na igreja e falar, cara, esses jovens são legais, eles também jogam, eles também se divertem. Por que muitas igrejas hoje estão sem jovens? Porque eles não evangelizam, porque você não pode jogar bola. Você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que ser assim, você tem que ser assado. E aí o jovem, em vez de você atrair o jovem, você afasta. Quem que decide isso é o jovem. Por que muitas igrejas, um exemplo da Assembleia de Deus, que eu gosto muito, eu fui nos Gideões no ano passado, e eu vi lá, a maioria do pessoal que estava lá era acima de 40 anos. Porque o pessoal que presenciou os Gideões tinha pouco jovem. Porque falta jovem. E como que vai estar essas igrejas daqui 20 anos, daqui 30 anos? Se você não evangelizar essa geração. Nós precisamos evangelizar essa geração, seja como for, seja em rede social, você postar um vídeo, você evangelizar no teu trabalho, na tua escola, falar de Jesus, não tenha vergonha de falar de Jesus, você que é jovem, fale de Jesus na tua escola, não tenha vergonha, vão falar mal, às vezes vão falar mal de mim também, não tem problema. Mas fale de Jesus lá, evangelize, fala o que Deus fez na tua vida, conte o testemunho do que Deus fez com você. E nós vamos fazer isso também com os jovens do One Movie, aqui da Avalanche, e com a comunidade, incentivar esses jovens a estarem mais unidos, em comunhão com outros jovens também. Hoje a gente vive um século diferente, como eu coloquei aqui. Antigamente a gente evangelizava no futebol, evangelizava quando a gente saía na escola. Então hoje um dos métodos de evangelizar é na internet. Eu vejo os meus sobrinhos, quando eles assistem os youtubers lá, o Minecraft, outros jogos que eles assistem lá, estão sendo influenciados, estão vendo. E por que não ter alguém cristão também jogando, influenciando, falando de Deus ali para eles? Isso é muito importante, e nós precisamos hoje usar as estratégias que a gente tem. Porque se nós cristãos não se posicionar, o mundo vai se posicionar. Se um pastor cristão não influenciar teu filho, alguém vai influenciar ele. Alguém vai ser a referência dele. Se o pai e a mãe não são referência, alguém vai ser a referência dele. E às vezes essa referência vai ser uma referência errada. E ele pode tomar um rumo errado. Então, eu gostaria de deixar esse vídeo como reflexão para vocês. É uma opinião que eu tenho. Como cresci como jovem, cresci como cristão. Então é um pensamento que eu tenho, que isso possa ajudar você na tua liderança, você na sua igreja. Que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas também. E muito obrigado. Se você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. Um abraço.